Salve, salve, trilheiros! Estamos aqui para explorar um pouquinho o informativo de número 761 do Superior Tribunal de Justiça. Especificamente, trataremos aqui do RESP de número 1.796.534 do estado do Rio de Janeiro. Um beijo, Rio de Janeiro. Vamos ao destaque. É possível que o advogado penhore parte dos valores depositados como caução pelo seu próprio cliente a título de contracautela para satisfação do seu crédito, dos honorários sucumbenciais. Esse julgado, ele põe fim a uma eventual controvérsia no que diz respeito à possibilidade de o advogado, achando que o seu cliente não vai fazer o pagamento, de que ele vai dar um totó, vai dar um 171, ele já vai lá e penhora parte dos valores que o próprio cliente havia dado como caução. Veja que é uma situação tanto quanto atípica no que a gente está acostumado, porque advogado e cliente têm um vínculo não só de confiança, mas até de parceria que vai justamente ao oposto, ao sentido contrário daquilo que esse destaque nos traz. Mas para a gente ter chegado até aqui é porque certamente aconteceram muitas desavenças entre patrocinado e advogado, e que então o judiciário entendeu por proteger o advogado nesse sentido no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. Vamos lá rapidamente dar uma olhadinha no histórico? A controvérsia consiste em definir se o advogado titular dos honorários sucumbenciais arbitrados em demanda na qual atuou como representante de uma das partes pode penhorar parte dos valores depositados como caução pelo cliente. Na sistemática processual pátria, é certo que o instituto da caução, por vezes, é forma de viabilizar o exercício do direito da ação, ao mesmo tempo em que resguarda o direito da parte contrária e de seus procuradores de receberem as custas e os honorários sucumbenciais, caso seja essa última vencedora. Noutro ponto, sob o mesmo viés garantidor, nas hipóteses em que haja requerimento de uma tutela provisória cautelar, pode ser exigida a prestação de caução, a fim de preservar, nesse caso, o ressarcimento de eventuais danos advindos da execução da providência antecipada. Por exemplo, pessoal, eu quero pedir uma tutela qualquer coisa que seja, mas essa tutela vai gerar dano, vai gerar custo. O juiz pode condicionar a concessão dessa tutela a um caução. Então é nesse momento que o meu cliente deposita o caução pedindo aquela tutela, que sendo deferida pelo juiz, terá como garantia, caso o meu cliente seja perdedor no processo, o valor que está depositado nessa caução. Isso porque, se por um lado a proteção cautelar visa garantir utilidade ao processo principal na promoção escorreita composição da lide, em certas ocasiões a concessão da medida pode significar risco de prejuízo para aquele que suportar a tutela. Isso é muito frequente, viu, pessoal? Nesse sentido, leciona a doutrina que para que a execução ali de uma medida antecipatória, cautelatória, mesmo quando se tratar de provimento de natureza reversível, há o dever de salvaguardar o núcleo essencial do direito fundamental à segurança jurídica do réu. Não fosse assim, o perigo de dano não teria sido eliminado, mas apenas deslocado da esfera do autor para o demandado. Ou seja, aquilo que o autor estaria demandando em um pedido de tutela, e se o juiz concedesse sem a caução, simplesmente se inverteriam as partes. Eu colocaria o réu como autor e o autor como réu. Veja que o que eu transformaria, o cenário jurídico transformaria o polo fático em oposição. E não é para isso que o direito está aí, não é uma mera vingança, não é um revenge. Então a ideia é que haja a possibilidade de reversão justamente por conta desse valor depositado. Em casos como o cogitado no parágrafo antecedente, a caução se revela como medida de contracautela. Algo cautelar, então contracautelar, para proteger aquela cautela. Porque visa, essencialmente, ressarcir os danos que a concessão da medida cautelatória possa vir a causar ao réu ou requerido. Nesse caso, ele possui inequívoca função de contracautela.
o que já não ocorre com o que está disposto ali no artigo 805 do Código de Processo Civil, que é prestado pelo réu com o objetivo de substituir a providência cautelatória outorgada em benefício do autor. Então é uma possibilidade de o réu realizar uma espécie de pagamento que a gente poderia chamar ali de uma providência cautelatória também. Então nós temos uma possibilidade de o autor fazer o pagamento dessa caução, bem como do réu. Não são institutos iguais, mas são institutos que se comunicam. Conforme decidido no âmbito da terceira turma do julgamento do RESP 55870 do Estado de São Paulo, a própria literatura da norma revela a finalidade ressarcitória da caução. Vale dizer, ela não tem o propósito de saldar eventual débito objeto do litígio na hipótese da improcedência do pedido formulado pelo direito à indenização, se comprovar o dano e o nexo de causalidade entre a execução da tutela de urgência e o prejuízo alegado. O que isso quer dizer? Que o valor que está ali de cautela não tem relação com o objeto da ação. Tem relação pura e exclusivamente como contracautela no pedido de tutela, pessoal. Esse é o grande ponto. Então essa contracautela, essa caução depositada, ela vai ficar ali parada. Se por acaso, se porventura, o pedido de tutela, seja ela antecipada, seja ela de urgência, seja ela cautelar, se esse valor ficar ali depositado e não surtir dano a partir da concessão da tutela, então esse valor, tecnicamente, poderia ser devolvido. Veja bem, porque não tem ligação nenhuma com o objeto. Com efeito, basta a existência do dano decorrente da pretensão deduzida no juízo para que sejam aplicados ali os artigos 273 e 811. Cuida-se de responsabilidade processual objetiva, conforme há muito constatado já por doutrinadores e entendimentos jurisprudenciais. E o que aqui esse julgado em especial reconhece a possibilidade de o advogado, para a satisfação do seu crédito honorários sucumbenciais, penhorar valores caucionados por seu cliente, não é pela parte oposta, é pelo cliente, como medida de contracautela de natureza ressarcitória, mormente porque estes são reservados à satisfação dos danos eventualmente causados à parte que suportou os eventos da medida cautelar executada. Então, pessoal, eu decidi fazer todo essa cronologia para que vocês entendessem exatamente o instituto dessa caução que muitas pessoas não conhecem, principalmente no que diz respeito à tutela, para então a gente concluir com o destaque desse julgado. É sim possível que o advogado penhore a parte da caução do seu próprio cliente. Muito diferente, não é? A gente se vê já já aqui no Trilhante.